Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos no terceiro parágrafo da Profissão de Fé, onde tem como título os Mistérios da Vida de Cristo. Nós estamos aí estudando os traços comuns dos mistérios de Jesus e estamos estudando também nossa comunhão com os mistérios de Jesus. Nossa comunhão. Quer dizer, onde que nós nos encontramos com esse mistério? Onde ele atinge a nossa vida? Então, nós demos início aí no nosso programa de ontem, nosso último programa. Vocês devem lembrar, número 519 do Catecismo, onde diz: toda a riqueza de Cristo é destinada a cada homem e constitui o bem de cada um. Então, tudo que Cristo fez, ele fez por nós e para nós. Quer dizer, então a riqueza de Cristo é destinada a cada homem. Cada ser humano tem o direito de receber a riqueza de Cristo, porque ele morreu por todos e ressuscitou por todos. Ninguém está fora da salvação de Jesus. Ele veio para salvar todo o universo, como nós já vimos, o universo mesmo, e, claro, principalmente o ser humano, que é a sua principal obra de criação. Ele veio para salvar a todos. Bem, nem todos serão salvos, é verdade, porque nem todos se abrirão a ele, nem todos viverão o amor. Muita gente vai viver a avareza, o orgulho, a arrogância e não vai viver o amor, não vai aprender a amar os outros. Mas, enfim, Deus dá oportunidade a todos. Isso que é importante nós entendermos. Deus dá oportunidade a todos, mesmo os que estão fora da igreja católica, fora de uma igreja cristã. Mesmo assim, Deus não os deixa esquecidos de forma alguma. Deus vai em busca de todas as pessoas e insiste com essas pessoas para que elas aprendam a amar, aprendam a buscar a Ele. Mas nem todas farão isso. Bem, então a riqueza de Cristo é destinada a cada um. Isso é uma afirmação de Deus, uma afirmação de Deus. Deus morreu por todos, então nós não podemos duvidar disso. Agora, no 520, que é onde nós vamos entrar hoje, diz assim: em toda a sua vida, Jesus mostra-se como nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. O que é um modelo? Algo a ser seguido. Por exemplo, quando você vai comprar vão construir um prédio de apartamentos, ou várias torres, de apartamentos, como se falam hoje. Então é feita a maquete, o protótipo, é feita ali em miniatura, mas exatamente como será aquilo na realidade, não é? Ali é um protótipo, uma maquete, uma figura, um modelo. Mas aquilo está indicando como vai ser. Então ali você pode escolher o seu apartamento. Ali ele está virado para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o nascer do sol, para o pôr do sol. Enfim, você vai escolher do jeito que você quiser ali. Então, Jesus é o nosso modelo. Jesus é algo a ser seguido. Jesus é um protótipo. É um protótipo, é uma maquete, como estávamos falando aqui. Bem, porque é algo que temos, porque é algo de real. Ele não é simplesmente uma maquete, um protótipo, mas que não se tornará realidade. Não, ele é a realidade. Estou dizendo que ele é um protótipo, uma maquete, no sentido de que é algo que deve ser imitado, deve ser visto, deve ser contemplado como verdade. Jesus Cristo não é uma ideia. Jesus Cristo não é um sentimento que uma pessoa tem. Jesus Cristo não é uma energia, como muita gente fala. Jesus Cristo não é um homem que foi aí abençoado por Deus, etc. Mas é um homem comum. Não é um homem comum. Jesus é um modelo, um protótipo
a ser seguido fielmente, porque ele é uma realidade, não é uma ideia, é uma realidade, não é uma suposição, não é algo hipotético, não, é algo real, absoluto, verdadeiro. Então, esse modelo tem que ser seguido por quê? Porque ele se fez pecador por nós. Ele que nunca pecou, nunca cometeu nenhum pecado, assumiu o nosso modelo. Bem, vamos dizer assim, o ser humano é um modelo humano. Um ser humano, ok. Jesus, antes de se encarnar, ele era apenas Deus, ele era espírito, ele não tinha carne. Então o que ele fez? Nós éramos o modelo dele. Ele tinha que se fazer igual a nós. Por que se fazer igual a nós? Bem, vai dizer São Paulo que ele se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Mas de resto ele é igualzinho, cada um de nós. Então nós fomos o modelo de Cristo, veja. Nós fomos a forma de Cristo, o modelo. Então ele se fez humano por cada um de nós, já que nós estudamos aí no nosso último programa. Ele nos enriqueceu com sua pobreza. Quando ele se tornou ser humano, então ele perdeu sua riqueza, vamos dizer assim, perdeu, né? Ele era divino, ele era Deus, totalmente Deus, agora ele se torna um ser humano, então ele se empobreceu. É verdade, se empobreceu com a nossa pobreza. Mas essa pobreza de Cristo nos enriqueceu. Aí que nós vamos ver agora o porquê. Então, ele assume o nosso modelo. Se tornou um ser humano. Se tornando um ser humano, ele se equipara a cada um de nós no sentido de despojamento, no sentido de aniquilamento, no sentido de rebaixamento. Nós já vamos ver isso aqui já já. Nesse sentido, ele não usou de sua igualdade com Deus, como vai dizer São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2. Não usou. Então ele se esvaziou. Bem, para ser um ser humano igual a você, igual a mim em tudo, com sentimentos, com vontades, com livre-arbítrio, com desejos, enfim. Só que ele não deixou de ser Deus. Muito bem. Agora, ele assumindo o nosso modelo, ele se fez pecador por nós, porque nós somos pecadores. Nós somos gerados no pecado. Então, ele se fez pecador por nós, se tornou também pecador, embora não tenha pecado, mas se tornou pecador porque ele assumiu nossa humanidade e morreu na cruz por nossos pecados. Nós que tínhamos que estar lá, pregados na cruz, pagando os nossos pecados, mas ele assumiu os nossos pecados, ele assumiu tanto a nossa pessoa, ele assumiu tanto a nossa humanidade, que ele se fez pecador por nós. Então, gostaria que você entendesse bem isso. Ele assumiu 100% a nossa humanidade e pagou o preço caríssimo, caríssimo, todo o seu sangue foi derramado por cada um de nós. Então, nós somos o modelo de Cristo. Agora, depois de ressuscitado, ele se torna modelo para nós. O que tem que fazer agora? O que tem que acontecer agora? Nós temos que assumir Jesus Cristo. Ele é o modelo. Então veja, ele quando assumiu nossa humanidade, não é? Ele assumiu nossa identidade pecadora. Identidade. O que é identidade? Nós somos pecadores, eu e você. Somos pecadores, fomos gerados no pecado. Ele assumiu nossa humanidade, então ele se tornou um pecador, então assumiu nossa identidade. Agora, nós temos que assumir a identidade de Cristo. Ele se fez homem, nós temos que nos fazer Cristo. Mas como assim? Pelas nossas capacidades? Não, claro que não. O Espírito Santo vem, nos sacramentos ele vai nos moldando em Cristo. Agora, o importante é você saber, e eu saber também, que nós temos que seguir regras, que seguir mandamentos. Nós temos que seguir orientações para sermos iguais a Cristo.
Esse processo de sermos iguais a Cristo, querido irmão, querida irmã, chama-se cristificação. Então, eu tenho que me tornar Cristo, ser outro Cristo, ou melhor, ser o Cristo, ok? Mas para isso eu tenho que assumir o caráter de Cristo. O que é assumir o caráter? A identidade, ser o que ele foi aqui na Terra. Tudo o que ele fez, tudo o que ele ensinou, principalmente ali o Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. São 3 capítulos. Ali é o Sermão da Montanha. Ali estão todas as leis de Deus. Então nós temos que seguir aquelas leis para nos igualarmos, nos identificarmos. Ou uma palavra muito usada hoje na tecnologia, nós compartilharmos de Cristo. Então vou compartilhar dos mesmos sentimentos de Cristo. Vou compartilhar dos mesmos desejos de Cristo, do mesmo amor de Cristo, vou compartilhar. Quer dizer, vou fazer igual, vou usar da mesma forma. Então agora eu tenho que me tornar Cristo. Tanto é que, olha, uma coisa interessante. Quando você vai receber a Eucaristia, que é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o ministro que está à sua frente, seja o padre, que é o ministro ordinário, seja o leigo, que é o ministro extraordinário da Eucaristia. Então, quando ele apresenta para você Jesus, ele fala corpo de Cristo. Você fala amém. Bom, este amém significa eu quero ser isto que eu vou receber agora. Então, esse amém que você fala. Presta atenção, querido irmão, querida irmã. Quando você comunga Jesus, quando Jesus entra em você, é para você ser transformado nele. Não para que ele se transforme em você. Isso já aconteceu. Ele se transformar em você já aconteceu. Quando ele se encarnou no ventre da mãe dele, Nossa Senhora. Daí ele foi gerado, ele nasceu, viveu. Daí ele recebe o Espírito Santo para poder pregar o Evangelho. Aí ele prega o Evangelho, faz todos os milagres que ele fez. E aí vai para a paixão, morte e ressurreição. Então até aí, ele fez tudo no nosso lugar. Tudo. Ele se fez um de nós. Se fez. Nós já vamos ver aqui algumas passagens. Só estou dando uma adiantada. Ele se fez. Agora, quando recebemos o corpo dele ressuscitado, porque a Eucaristia não é o corpo morto de Jesus na cruz, não, de jeito nenhum. É o corpo ressuscitado de Cristo. Então, quando você recebe aquele corpo ressuscitado, você tem que se deixar moldar em Cristo. Ele agora é o modelo. Ele é o modelo, você tem que se igualar a ele. Então você, quando fala o amém, quando o ministro entrega para você o corpo de Cristo, você diz amém, você está falando sim, eu desejo, eu tenho, eu quero ser isto que eu vou receber agora. Isto, o que é isto? Jesus Cristo. Entende, meu querido irmão, minha querida irmã? Então agora ele é a forma. Ele é a forma. Eu sempre dou esse exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Quando você quer fazer um bolo, você escolhe a forma. Ah, vou fazer o bolo de buraco no meio. Então você pega a forma, né, que tem o buraco no meio lá, para o bolo sair daquele jeito lá. Ah, mas eu quero fazer um bolo redondo. Tudo bem, então você pega uma forma redonda, o bolo vai sair redondo. Ah, mas eu quero fazer um bolo retangular. Então você pega a forma retangular. Agora, na Eucaristia, a única forma que tem é Jesus. Ele é a forma. Nós somos a receita do bolo. Nós somos aquela mistura que está ali, que vai ser colocada na forma e depois vai ser, para chegar no ponto certo, tem que ser colocada no fogo. Então, nós também, para nós seguirmos Jesus e chegarmos no ponto certo da nossa vida, nós temos que passar pelo fogo. Mas que fogo que é esse, Luiz Carlos? Pois é
É o fogo da provação. É o fogo da sua renúncia. Você tem que renunciar todo dia ao pecado. Renunciar a si mesmo, aos seus desejos, para fazer a vontade de Cristo. Você tem que se esgotar. Você tem que se aniquilar. Você tem que se humilhar. Você tem que destruir você mesmo, com todos os seus pecados, para crescer, aparecer em você um homem novo, uma mulher nova. Esse homem novo, essa mulher nova agora vai ser moldada no Espírito. O Espírito que vai determinar quem tem que ser você agora. Não é mais o pecado que determina você. Não é mais os seus desejos egoístas, desejos humanos, que são desejos de vingança, de ódio, de raiva, de vontade de matar fulano, de estrangular Beltrano. Esses desejos não estão mais, não tem que estar mais no seu coração. Esse desejo pertence ao pecado. Agora você é um modelo novo, você é uma nova pessoa, você tem que buscar santidade. E para buscar santidade, tem um professor excelente, melhor professor que existe, chama-se Espírito Santo. Ele vai ensinar você a ser um homem santo, uma mulher santa, porque você vai se cristificar. O que é se cristificar? Se tornar Cristo. Então, para você se tornar Cristo, Jesus diz na palavra, se você quiser me seguir, se você quiser, né? É livre. Se você quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Renúncia. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo teve que renunciar muito. Aliás, eu digo, ele renunciou a tudo para se fazer um ser humano. Veja, ele era somente lá o Filho de Deus, o único Filho de Deus, segunda pessoa Santíssima Trindade, o Senhor dos Senhores, tudo era dele, o único herdeiro. Então Deus vivia ali no amor, na santidade, na pureza, junto com o Pai, junto com o Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de amor que une o Pai e o Filho. Então estava lá vivendo aquela plenitude de graça, de amor, de santidade. O que ele fez? Renunciou ao céu. Renunciou a ser filho único de Deus, para nos transformar todos em filhos de Deus, irmãos dele. A herança era tudo dele. Ele reparte agora com todos nós. Toda a herança do céu agora é nossa. Então, Jesus Cristo, bem que não era Jesus ainda, ele era apenas o Filho. Ele não tinha nome de Jesus, porque Deus não tem nome. Você sabe disso. Ele só vai passar a ter um nome quando ele se encarna. Sim, mas até então não tinha. Ok? Então era ele, o Pai e o Espírito Santo. Ele renunciou a tudo, para assumir nossa humanidade. E assumindo a nossa humanidade, ele se fez o pior dos seres humanos. Imagina hoje, aí nas classes sociais, quem que está bem lá embaixo, bem na periferia da classe social. Bem, o que eu vejo, né? Eu, Luiz Carlos, vejo os seres humanos mais empobrecidos, mais necessitados, são esses que vivem nas ruas, não têm onde morar, estão aí nas drogas, nos vícios, vão procurar comida nas latas de lixo, nos containers, a juntar coisas para vender. Se for para comprar comida, ainda tudo bem, mas geralmente é para comprar droga. Então eu penso que estes estão à margem da sociedade, estão marginalizados. Esses são o mais baixo nível de classe social humana. Então o que vai dizer São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2? Que quando ele se encontrou em forma humana, ele assumiu nossa humanidade, como estava dizendo, nós somos o modelo dele,
E quem que ele pegou de principal modelo? Por exemplo, hoje, eu e você, o que o mundo prega? Vamos dizer assim. Que modelo que nós temos que seguir? Que estão nas mídias? O que as pessoas têm que seguir? Aqueles rapazes e moças lá, sarados, corpo sarado, com tatuagens e com cabelos diferentes, com roupas diferentes, etc. Então, esses são os modelos do mundo. Então nós temos o que é passado para nós através da televisão, dos filmes, de novelas, etc. Apenas atores bonitos, lindos, lindas as mulheres, né? Os rapazes, enfim, são pessoas os mais bonitos do planeta. Então, esses são passados como modelo para nós. Jesus Cristo, quando assumiu a nossa humanidade, ele não foi procurar os modelos mais bonitos, os que estavam aí em voga, né? Os tops, né? Como dizem as pessoas, né? Então, não, ele foi procurar aquele que estava na periferia, marginalizado. O que vai dizer São Paulo em Filipenses 2? Que ele, quando se encontrou em carne humana, ele se tornou escravo, porque naquele tempo de Jesus, quem eram os marginalizados, quem não era considerado gente, não era considerado nada, era pior que bicho, era o escravo, pior que animal. Animal eles davam ração para comer lá, né? Feno, capim, né? Para o cavalo, para o boi. O escravo não tinha nem o que comer. Se ele quisesse dar, ele dava. Se quisesse também. Então, um animal valia mais do que um escravo. Então, Jesus assumiu nossa humanidade e assumiu o pior dos piores, que são esse tipo de pessoas. Os que estão à margem da sociedade. Então, por isso que ele se aniquilou, se esvaziou, se humilhou a si mesmo. Isso, na nossa teologia católica, nós chamamos de kênesis, a palavra grega. Então, ele sofreu suas kênoses. Bom, a primeira kênose que ele sofreu foi se tornar humano. A segunda kênose que ele sofreu foi se tornar um bebê. Quando ele nasceu, precisou do peito da mãe, precisou do leite da mãe, senão ia morrer. Quer dizer, imagine, Deus estava ali e ia morrer se Maria não desse o peito para ele. Aí a mãe teve que cuidar dele, o pai cuidar, trocar fraldinha, ensinar ele a ler, escrever, ensinar a doutrina judaica, ensinar um ofício para ele. Quer dizer, ele então teve que ser um ser humano igual a qualquer outro. Então, humilhações. Kênoses, foi sofrendo kênoses. Depois, ele foi morrer na cruz. Quer dizer, na cruz só morriam os malditos, os amaldiçoados por Deus, assim que o povo entendia. Eram os amaldiçoados por Deus. Então ele se tornou maldito para nos fazer benditos. Veja, ele se tornou, o bendito dos benditos se torna maldito para nos fazer bendito. Bem, outra kênosis, quer dizer, aquela morte horrorosa de Jesus, né? Não existe morte mais horrorosa do que aquela. Mais terrível, mais dolorida do que aquela. Muito bem. Tudo isso foi aniquilamento, renúncia, sofrimento, humilhação. E por último, a última kênose de Jesus foi se tornar pão por cada um de nós. Vejam, o pão todo mundo come. O pobre come, o rico come. O mesmo pão, feito na mesma padaria. É o alimento dos pobres. O pão é o alimento dos pobres. Então ele se fez o mais baixo alimento, do nível mais baixo. Então, outra kênose de Jesus. Ele foi sofrendo uma kênose em cima da outra. Quer dizer, um aniquilamento em cima do outro. Então, isso que São Paulo vai explicar em Filipenses 2. Que ele se rebaixou, se humilhou, se aniquilou, se esvaziou de si mesmo. Agora, ele é o nosso modelo. Nós temos que fazer exatamente o que ele fez. Aniquilar a nós mesmos, nos esvaziarmos de nossas vontades, desejos que são ruins para nós mesmos.
Que eu quero ser melhor que o outro. Quando eu vejo que alguém foi escolhido na minha frente, eu fico enciumado. Quando o outro ganhou alguma coisinha, eu fico com inveja. Sabe, isso não pode acontecer mais conosco. Não pode mais. Isso aí pertence ao pecado. Nós não somos mais devedores do pecado. Jesus já pagou para nós na cruz. Não somos devedores. Não devemos mais nada a Satanás. Tudo foi pago. Jesus com seu sangue pagou, nos resgatou, pagou o resgate, pagou o preço. E nos comprou de Satanás. Já vimos isso também. Então, agora, nós temos que ter como modelo Cristo, seguir Jesus Cristo. O que ele ensina, o que ele prega, o que ele fala, o que ele vive. É isso que nós temos que fazer. Ah, mas Luiz Carlos, isso é muita coisa. Ele era Deus. Bem, mas ele tinha o Espírito Santo, que foi dado para ele o Espírito Santo. Porque ele se esvaziou de sua divindade. Ele era Deus, continuou sendo Deus, sim. Só que São Paulo vai explicar muito bem em Filipenses 2. Ele não usou de sua igualdade para com Deus. Ele não, enquanto ele estava aqui como ser humano, ele não usou de sua igualdade, de seu direito divino. Ele não usou. Ele teve que se comportar como um ser humano, apenas como um ser humano, um quadradinho ali. Então, por isso que ele precisou do Espírito Santo para pregar o reino de Deus. E para fazer todos os milagres que ele fez, todas as curas, exorcismos, ressuscitar pessoas, tudo isso que ele fez pela força, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, porque ele não usou de sua igualdade com Deus, de seu direito de ser Deus. Por favor, entenda isso. Ele não usou. Então agora esse mesmo Espírito que estava em Jesus está em nós, em mim e em você. A mesma força que estava em Jesus está em mim e está em você. Então agora nós não podemos ficar pensando, mas eu não sou Jesus, eu não tenho a força que ele tinha, eu não sou ele, eu não sou Deus. Não, isso aí são desculpas. São desculpas, muletas que nós podemos usar aí para dizer que não consigo ser igual a Jesus. Pelas minhas forças jamais eu conseguiria ser igual a Jesus, nem você conseguiria. Mas pela graça, força, efusão do Espírito Santo, então sim. Dons do Espírito Santo, sim. Carismas do Espírito Santo, sim. Aí eu posso ser um imitador de Cristo. Imitador. São Paulo vai falar. Sejam meus imitadores, São Paulo vai dizer. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entende? Então é isso que o Senhor espera de nós. Ele é o modelo. Ele é o modelo, ele é o homem perfeito, como diz aqui. Bem, hoje o nosso horário acabou, mas no nosso próximo programa eu vou voltar nesse assunto para esmiuçarmos melhor as passagens nas Sagradas Escrituras, como que é esse modelo, para nós entendermos ainda melhor sobre este assunto. Tudo bem, querido irmão, querida irmã? Então vamos pedir à Virgem Maria que ela interceda por nós, para que possamos, sim, juntamente com ela, que também é um modelo para nós, um modelo a ser seguido, 100% a ser seguido, para que nós possamos também olhar para ela e buscar essa perfeição que Maria também tem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nosso próximo programa, se Deus quiser.